está diretamente relacionado à nossa notícia não tão boa. Deixa você comentar aí que você participou hoje do webcast lá, né, com os investidores hoje. Com certeza. Então, vamos lá, pessoal. Fizemos uma pergunta ao vivo lá para a Auren, eles acabaram respondendo e hoje eu vou deixar uma pequena dúvida, um pequeno suspense aqui. Não gostamos muito da... A Lu vai trazer um conteúdo exclusivo, porém aberto nesse momento, para todo mundo em relação à percepção que ela teve já lá no Auren Day. Aconteceu há um tempinho já, tem um pouquinho mais de um mês, mas vários insights, somando essas duas visões, esses dois eventos, certamente a gente vai ter muito conteúdo para poder discutir aqui com vocês, tá bom? Lu, como é que você está hoje? Tudo bem, Brunão? Obrigada aí pelo convite, pessoal. Surpresa, apareci por aqui, né? O Brunão que coordena aí, obviamente, a nossa área de research, a nossa área de análise por aqui, mas vim dar alguns pitacos aí. Dificilmente a gente discorda de algumas coisas, mas trazer talvez uma segunda opinião, aí alguns comentários aí sobre não só a Auren, né? Depois a gente pode fazer um pupurri também de outros assuntos, de outras empresas aí, que essa semana está bem movimentada lá para o pessoal do AGF+. Mas, enfim, acho que foi um resultado muito bom em linhas gerais, né? Deixar você comentar aí que você participou hoje do webcast lá, né? Com os investidores hoje. Com certeza. Então, vamos lá, pessoal. Fizemos uma pergunta ao vivo lá para a Auren, eles acabaram respondendo e hoje eu vou deixar uma pequena dúvida, um pequeno suspense aqui. Não gostamos muito da resposta, mas isso significa que ela deixou de ser uma empresa com características previdenciárias? De jeito nenhum. E também lembrar que nada cresce em linha reta. Nada vai ser sempre perfeito, mil maravilhas. Mas sem enrolação, vamos trazer aqui os principais destaques da empresa. Tá? Quando a gente pensa na Auren, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente por ela ser uma geradora que tem um braço operacional, a mais ali de receita, que é a comercialização. Então ela compra e vende essa energia no mercado e ela vai conseguindo fazer ali um movimento de lucro. Compra barato, vende mais caro, fecha alguns contratos e por aí vai. E tem o braço puramente de geradora, e aí sim a gente está falando das principais fontes. Hidrelétrica, a grande maioria, eólica, que tem alguns pontos interessantes para a gente poder discutir, e também a parte da solar, que está ainda engatinhando, mas tem alguns projetos ali bem mais robustos daqui a alguns meses, para os próximos trimestres também. Então, em linhas gerais, o que a gente teve? Quando a gente pensa em geração de caixa, ou uma métrica que possa representar isso de uma maneira um pouquinho mais fiel, a gente pode pensar no EBITDA. E olhando o EBITDA da Auren, nós tivemos um bom resultado, um crescimento de 33%. A gente fala, pô, caramba, né? Então, aparentemente, as coisas estão caminhando super bem. Quando a gente olha em relação a cada uma daquelas linhas, em relação das suas fontes, da sua matriz de geração, a gente tem a hidrelétrica, que acabou tendo ali um pequeno solavanco, né? Um pouquinho abaixo de 2023, mas isso muito em função do padrão de chuvas. Não tem jeito, pessoal, a gente está falando de recursos que são naturais e dependendo de como a empresa, onde ela está alocando os seus ativos, ela vai ser beneficiada ou, em algum momento, prejudicada. Aí entra aquela gestão mais ativa para você mitigar esses momentos ruins e potencializar quando as coisas estiverem muito bem. A geração hidrelétrica, a gente teve ali uma pequena redução do padrão de chuvas, mas está tudo certo. O que pesou mais para a Auren, e a gente viu isso também, para quem acompanhou, o balanço da AES Brasil, vento. Geração eólica foi um negócio complicado. Além dos ventos acontecerem ao longo do dia um período menor, também teve uma intensidade mais fraca. Então, foram dois fatores que jogaram isso para baixo, e acabou trazendo uma redução ali de 22% na sua geração consolidada. Aí, né, fica aqui uma pequena provocação intelectual, que sempre é legal a gente poder estudar e aprender. Dá uma olhadinha como é que a AES Brasil se comportou em relação a esse impacto. E depois você dá uma olhadinha em relação à Auren. A gente aprende muito por comparação. Tudo bem que são ativos de tamanhos diferentes, em locais diferentes, mas você começa a ver o impacto, a exposição de cada uma delas em relação a essas oscilações. A solar, eu não vou me estender muito não, porque ainda representa uma coisa muito, muito ínfima no balanço. E agora a gente pode falar da comercialização. Essa sim teve um aumento interessante durante o primeiro trimestre de 2024 em relação ao ano passado. E a gente está conseguindo fechar preços interessantes na casa de 150, 160 reais.
Quem estava vendo os últimos preços sabe que não está longe de ser muito bom, mas a gente está começando a esboçar uma melhora cada vez mais para os anos para frente, 2026 e 2027. E também tivemos aqui, só para a gente fechar esse início aqui, o crescimento Greenfield. Só para diferenciar rapidamente, Greenfield, aquele campo verde, bonitinho, sem nada em cima. Então, a Auren chega ali e vai fazer toda a construção do zero. E aqui a gente está falando basicamente dos seus complexos solares, das suas unidades de energia solar, fotovoltaica. Ela entregou o sol do Piauí e também agora está avançando muito com o sol de Jaíba, que tende a ter um resultado muito maior. Mais para frente, a gente vai se beneficiar em relação a isso. E ela deixou ali um pouquinho do crescimento brownfield um pouco solto durante a apresentação, que na nossa percepção, eles não negaram completamente o interesse em AS Brasil. Isso está diretamente relacionado à nossa notícia não tão boa sobre a política de dividendos, mas um pouquinho lá na frente a gente vai falar com vocês. Quando a gente pensa aqui em relação à comercialização, eu acho que é um passo importante para você diferenciar, porque ela acaba às vezes até atrapalhando um pouco o entendimento do investidor, mas ela ajuda na resiliência do negócio. A comercialização não vai depender tanto ali desses fatores climáticos. Vai ter interferência indireta? Claro que vai. Mas você olhando como é que ela está se comportando, e ela é a maior comercializadora do país, isso tende a trazer resultados muito sinérgicos para o negócio como um todo. Como que a gente pode avaliar isso? Bruno, como é que está o nível de contratação do portfólio? Quanto mais o portfólio está contratado, mais engessada a empresa está para comercializar, para comprar e vender. Concorda mais ou menos com isso? Então, talvez não seja tão interessante ficar 100% contratado. E é exatamente isso que a Auren faz. A Engie também falou lá no nosso bate-papo OGF do mês passado, eles também falaram sobre essa gestão ativa. De todo modo, vamos passar aqui em relação para a gente fechar o desempenho operacional, a gente fecha o desempenho financeiro, e aí a gente vai perguntar para a Lu qual foi a percepção dela sobre esses balanços e também vai pedir para ela falar um pouquinho sobre o Auren Day. Se você for olhar um indicador, são vários, né? A gente nunca olha indicador individualizado. Você quer observar a sua empresa em relação ao desempenho da geração hidrelétrica? Dá uma olhadinha na disponibilidade. Como assim, Bruno? Tem como a gente avaliar a disponibilidade do sistema inteiro, do sistema nacional, através da ANEEL. E para esse trimestre foi de 92%. Então, beleza. Então, será que a Auren está acima da média ou abaixo da média? E aí, já olha o resultado, ela está 97% de disponibilidade. Ponto positivo, gostamos disso, perfeito. E o eólico, como a gente falou, redução do recurso eólico, que é o vento, acabou trazendo ali um impacto negativo. Então, foi tão negativo que, historicamente, todo o primeiro trimestre acaba tendo um resultado mais baixinho em relação aos outros 3 tris do ano. Além de ser o período historicamente mais fraco, também tivemos esse efeito aí climático. E para fechar, o que a gente pode falar da energia solar? Estamos aí avançando em relação a essas construções e o sol de Jaíba já está ali com praticamente 50% pronto. A nossa perspectiva é que até o próximo ano, isso já esteja 100% completo e operacional, vai ser um braço para você trazer mais diversificação da sua receita. Isso é muito importante. E o grande finale, desempenho financeiro. Bruno, a receita líquida da empresa caiu 1,2%. Tem que ficar desesperado? Claro que não. Isso aqui é super normal, é pontual, tá tudo certo. Tem vários. Olha a quantidade de aspectos negativos que a gente teve e só caiu 1%, tá tudo bem. E dado que a Auren ela tem 2 braços muito fortes, quando a gente está falando de geração e de comercialização, eles fizeram uma métrica para limpar, para facilitar a nossa visão enquanto analista, enquanto investidor. Bruno, me dá um indicador de eficiência da empresa em relação aos seus custos e o que ela tem de garantia física. Mais ou menos assim, gente. Pessoal, material, serviços e outros. Isso aí causa uma grande saída de dinheiro da empresa. Para o tamanho dela, a gente poderia fazer um comparativo PMSO dividido por garantia física. Para quê? Para você poder comparar com outras empresas, como a Engie, ou também até com a AS Brasil. E olhando somente, e quem trouxe essa métrica aqui para ser abordada, eu não vi as outras falando, mas ela já existe, foi a Auren, e a gente vai até fazer um estudo comparativo depois para vocês sobre isso. Mas o grande ponto essa métrica ela tinha um valor de 39 unidades no primeiro TRI de 2023. Para este ano, esse valor caiu para 35. Qual que é a interpretação que a gente faz? Quanto menor, melhor.
Então, mais um indicador, mais uma forma de você fazer a leitura de Auren, pensando na sua eficiência operacional. Isso é muito bom. A alavancagem acabou aumentando um pouquinho para 1,9, mas, sinceramente, a gente está falando de geração de energia e ainda está muito baixo. Estava 1,6, foi para 1,9, tem fôlego, tem caixa. Salvo engano, eles conseguem pagar todas as dívidas até 2029, ou praticamente tudo. Então, eles estão muito confortáveis, com muita bala na agulha. E aí, a pergunta que ficou feita pelo AGF Análise na teleconferência foi: Auren, e aí? Como é que vai ser a nossa nova política de dividendos? Eles falaram assim: olha, gente, para esse ano não vamos discutir. Se nada acontecer de nenhuma aquisição brownfield, opa, AS Brasil, quem sabe? Se nada acontecer até o ano que vem, aí sim, no primeiro trimestre, nós sentaremos para discutir sobre a nova política de dividendos. Eu estava contando com isso para esse ano, infelizmente não acabou acontecendo, tá tudo bem, porque foi falado no Auren Day do ano passado. Mas vida que segue, tá tudo certo, a empresa mantém seus fundamentos. Agora, Lu, eu queria entender um pouquinho do seu lado. Qual foi a sua visão geralzona sobre o próprio balanço e também o que a gente mais quer saber aqui são os insights de Auren Day. O que você tem para contar para a gente? Legal, legal, Brunão. Acho que sim, vou repetir algumas coisas, né? Mas talvez trazer uma visão um pouco diferente, né? Porque já tendo sentado, não da Auren especificamente, mas já tendo sentado em conselho de administração, enfim, estando do outro lado da moeda, né? Por mais transparente que a empresa queira ser com o mercado, com seus investidores, eu acho que depende muito do tipo de visão que a gente tem, né? Não acho que seja negativo o fato de não ter uma política neste ano, né? Claro que é um compromisso, mas eu não acho que a motivação seja alguma sacanagem emocionista ou coisa do tipo, né? Sim. A gente sempre tem que lembrar que quando você está lá do outro lado dentro da empresa, né, a administração, claro, eles têm informações muito mais abrangentes, né, informações muito mais privilegiadas, afinal você está vendo o negócio de dentro, do que quem está lendo o balanço do lado de fora. Então, certamente essa foi uma decisão tomada baseada em outras decisões estratégicas que se tiveram que se tomar lá dentro, né, e claro, sobre essas decisões estratégicas, pouco se pode falar enquanto estão em andamento. Você tem o segredo industrial, você tem um ambiente competitivo do qual você não pode ser um livro completamente aberto, né? Você precisa divulgar as coisas quando elas já forem materiais e estiverem em dias de se concretizar, né? Então, eles já foram muito vocais em exprimir esse desejo, né? Não tocaram, não citaram no nome da ES Brasil especificamente, mas foram muito vocais em dizerem que sim, um dos objetivos, né? Enfim, tem um caixa robusto, estão procurando diversificação, né? E diversificação de matriz energética foi uma pauta importantíssima em todas as empresas de geração de energia, né? E, inclusive, pessoal, mandar um grande abraço para todos, mandar minhas orações aí para o pessoal do Sul, Sim. porque vou tocar justamente nesse assunto, né? Eventos climáticos críticos como esses estão cada vez mais comuns, né? Então, esse trimestre foi muito difícil, como a gente pôde ver em todas as geradoras que já divulgaram, né? Então, especialmente a S Brasil, né? Uma coisa em comum entre as duas, né? Enfim, você vê a eólica também sofrendo bastante, né? Com a velocidade média dos ventos deixando um pouco a desejar. Mas essa mitigação do risco hidrológico, ela é necessária. Agora, um dos pontos que tocaram bastante lá no Auren Day foi justamente essa, né? Claro, a gente está mitigando um problema, mas outros vão aparecendo no meio do caminho e a gente vai tentando ajustar ali em termos regulatórios, né? Então, não só a Priscila, que é a diretora jurídica de lá, tocou muito nesse ponto, né, das discussões regulatórias importantes, dos milestones regulatórios que a gente está discutindo hoje, que são decisivos aí para as próximas decisões de investimentos aí do setor, né? Então, no Auren Day me chamou bastante atenção o protagonismo que eles deram para essa questão das mudanças climáticas e da importância da diversificação, né, da matriz energética. Falou-se muito, obviamente, sobre o preço de mercado. A gente tem uma dicotomia muito interessante, né? Quer dizer, nós somos um dos maiores referências em produção de energia renovável no mundo, claramente, né? Existe uma sobreoferta, então por isso que o preço de mercado, que a gente chama de PLD, ela está há algum tempo já negociando muito próximo ali, né, à mínima regulatória, e mesmo assim a gente tem uma das energias na ponta ao consumidor
cada vez mais cara, né? Quer dizer, você tem uma coisa meio doida para quem é economista, né? Porque a gente sempre diz, se tem mais oferta do que demanda, o preço tende a cair. E não é o que tem se concretizado no mercado, né? Muito por essas discussões regulatórias importantes que estão acontecendo, né? Então, os encargos do setor são extremamente pesados e não deixam com que essa variação de preço chegue ao mercado consumidor, né? Por outro lado, você começa a ver um comportamento de que, e a grande aposta da Auren é, olha, os preços eles não vão ficar lá embaixo para sempre. Nós acabamos adotando um modelo que vai ser cada vez mais imprevisível, difícil de se prever o ciclo. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.